Aconteceu uma coisa no Big Brother que eu não acho nem que dá pra gente chamar de treta, sabe? Foi uma coisa que aconteceu que gerou uma conversa entre as participantes Lumena e Caio, que até repercutiu alguma coisa no programa, mas na internet as pessoas se emocionaram num grau e começaram a atacar a Lumena de um jeito que precisei fazer esse vídeo aqui. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é o seu primeiro vídeo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta e às vezes em outros dias com conversas que a gente precisa ter. E durante o Big Brother sempre tem alguma coisa pra gente conversar. Hoje eu não vou fazer só um resumo da treta, eu acho que eu vou explicar como a treta aconteceu no primeiro momento pra você que não acompanhou direito, que não entendeu direito. E a partir daí eu vou trazer algumas conversas que a gente precisa pensar, que eu acho que a gente pode tirar algumas lições disso tudo que aconteceu, pra gente refletir, não só como espectador de Big Brother, mas como seres humanos, como pessoas que podem estar sempre aprendendo, crescendo, evoluindo. Antes da treta, eu acho muito importante, eu acho essencial pra gente entender tudo o que aconteceu, voltar cerca de 12 horas antes. Na madrugada de terça para quarta-feira, entraram na casa que já tinha 14 participantes, outros 6 participantes que estavam confinados em outra casa, que são os imunes, entre eles a Lumena. Então eles fizeram uma grande roda no jardim e começaram a se apresentar. Essas apresentações foram muito emocionantes e muito emocionadas. Eles falaram muito sobre cancelamento, medo de ser cancelado, sobre se entregar e não ter medo de ser cancelado e viver mesmo, porque todo mundo está aqui para aprender. Cancelado todo mundo vai ser, criticado todo mundo vai ser, mas a gente pode sair melhor de tudo isso. E aí chegou a vez do Caio falar, e ele mencionou que ele é uma pessoa que vem do interior, que determinados assuntos não chegam para ele, então se ele falasse alguma coisa que ofendesse alguém, ele já pedia desculpas de antemão, e se colocava aberto para as pessoas chamarem ele para conversar, para falar que ele estaria disposto a ouvir, mudar e crescer, porque ele se interessava muito em crescer. Poxa, ok, às vezes os debates realmente não chegam em todas as pessoas, especialmente se a gente sai dos grandes centros, Rio, São Paulo, quando a gente vai mais para o interior do Brasil, determinadas coisas de fato ainda não chegaram. E que bom que ele se colocou disposto, né? Mas aí passaram-se 12 horas. Os brothers e sisters acordaram e teve uma ação da Avon, que dividiu a casa em 2 grupos, porque o espaço não daria para 20 pessoas. Subiram primeiro 10 e depois 10. 5 homens e 5 mulheres. Quando subiu o primeiro grupo, acho que foi o Caio mesmo que deu a ideia. Pouco importa quem deu a ideia. Todo mundo comprou e todo mundo se divertiu. Que era das meninas maquiarem os caras. Até aí, ok, tudo bem. A Lumena também não viu problema nisso depois, ok? Então elas maquiaram os caras, fizeram maquiagens muito bonitas até. Alguns ficaram, eu achei que o Rodolfo ficou muito bem de maquiagem. E aí eles desceram, e quando eles desceram, eles proporam fazer um desfile dos caras maquiados. Só que aí, nessa brincadeira, eles começaram a usar nome de guerra, que é um termo muito usado para falar de nomes de travesti, sabe? E alguns caras, entre eles, e principalmente Fiuk e Caio, eles entraram muito na brincadeira e começaram a exagerar em trejeitos femininos. Que é um tipo de piada que acontece muito, vinda de homens héteros, debochando de gays, de travestis e de mulheres. Que é uma coisa que de fato ofende. A Lumena não gostou, mas ela não falou nada na hora. Ela ficou com aquilo na cabeça e ela estava no segundo grupo. O segundo grupo subiu. E aí a Juliette começou a falar como maquiagem é mais do que pintar a cara, é um empoderamento. E aí a Lumena falou que ela se sentiu incomodada com aquilo, que ia conversar com o Caio. Ela não estava irritada, ela não estava cancelando ele, ela falou, eu vou conversar para entender o que aconteceu, para explicar. Ela não estava irritada. Ela não se irritou, inclusive, em nenhum momento. Só que antes dela falar com o Caio, 2 meninas do segundo grupo, a Sara e, se não me engano, a Juliette, foram falar com o Caio. Quando chegou no Caio, a coisa já tinha tomado uma proporção que envolveu a casa toda. Fiuk já estava chorando. Não precisa de muita coisa para o Fiuk chorar, mas o Fiuk já estava chorando. Estava se sentindo ali tendo ofendido o Brasil inteiro. E aí nessa hora, a discussão, a internet ainda também não estava entendendo muito bem, parecia
que a Lumena estava ofendida com os caras terem se maquiado. Só que não era com a performance. Tanto que depois todo mundo na casa entendeu isso. Então a Lumena conversou com o Caio na cozinha e várias pessoas estavam em volta ouvindo a conversa. E ela contou das coisas que ela viveu, das pessoas que ela conheceu, e o Caio ouviu. Ele teve alguns problemas ali de entendimento, porque acredito que o debate 3 não chegou no Caio, mas ele ouviu, ele pediu desculpas, depois ele foi novamente no quarto e pediu mais uma vez desculpas para a Lumena e agradeceu pela oportunidade de crescer e falou: se você não tivesse me falado, talvez eu fizesse isso de novo uma outra vez, ainda que na inocência, mas ofendesse, porque não importa que foi na inocência ou não, o que importa é que machucou. Nesse momento eu falei: gente, não tinha simpatia pelo Caio, mas ganhou pontos comigo, porque eu achei bem bacana o fato dele ouvir, etc e tal. O Fiuk também, apesar de ter achado ele muito discurso pronto, mas enfim. Eu achei que a discussão ia terminar aí no Big Brother e a gente ia debater só na internet. Só que aí o Caio começou a discussão, continuou mais meio que uma mesa redonda da questão, e o Caio, muito triste, começou a dizer que ia deixar o programa. Sem motivo nenhum, porque ninguém estava irritado com ele. A Lumena não estava irritada com ele, estava todo mundo bem. Ou seja, ele estava querendo sair porque ele não gostou que chamaram a atenção dele, que ele se sentiu muito culpado para fazer fita. Aí eu já não sei. Mas o que aconteceu é que a internet começou a dizer que a Lumena estava militando demais e que ela estava procurando cabelo em ovo. E aí eu acho que a gente tem que conversar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa, vocês podem estar dizendo que a Lumena militou demais, mas, cara, vamos procurar o currículo Lattes da Lumena? E aí eu vou ler pra vocês. A Lumena é psicóloga formada com mestrado em Psicologia Social pelo Programa de Psicologia Social da UERJ, especialização em Saúde da Mulher pela UFRJ, especialização em Gênero e Sexualidades pelo Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, no Paraná, e tem interesse nas áreas de psicologia social com interface às relações raciais e gênero, feminismos interseccionais, fluxos migratórios e deslocamentos forçados. Paralelamente, também estuda, escreve roteiros e desenvolve projetos audiovisuais. Ou seja, se tem alguém nesse Brasil capaz de falar como entretenimento e como brincadeiras muitas vezes podem mascarar determinadas violências contra pessoas trans, contra mulheres, contra LGBTs, existem algumas pessoas no Brasil que podem falar disso com propriedade. Algumas, não muitas. Uma dessas pessoas é a Lumena, ela tem estudo para falar disso. Claro que a gente não precisa ter um mestrado para falar de qualquer assunto. É importante a questão do lugar de fala, só que além do lugar de fala, pela Lumena conhecer essas pessoas, por ela ser uma mulher preta também, a Lumena tem estudos. Então, antes de falar que ela está militando demais, eu acho que a gente precisa ter a humildade de entender que a gente está falando de uma pessoa que está há mais de uma década estudando esse assunto. A gente precisa ter a humildade de entender que às vezes um assunto não é grande coisa pra gente porque a gente não tem a dimensão desse assunto. A gente precisa ter a humildade para entender que a gente não sabe o suficiente e que nem sempre aquilo que a gente tem para falar é pertinente. Às vezes é muito mais pertinente a gente ouvir. Às vezes a melhor participação que a gente pode ter numa discussão é no papel de ouvinte. A gente pode ter o direito de falar, mas será que a gente deve falar? Será que a outra pessoa não tem mais propriedade para falar? Segundo ponto, eu já falei aqui, uma pessoa preta, não importa o quanto ela seja fofa, não importa o quanto ela seja didática, não importa o quanto ela seja calma, sempre vão dizer que ela está alterada, sempre estão dizendo que ela está falando demais, que ela está indo muito além. Porque qualquer coisa que tire as pessoas de seu ponto de conforto, qualquer coisa que vá além de um senso comum, qualquer coisa que faça as pessoas olharem para seus próprios privilégios, as pessoas vão ver como militância demais. Até 10 anos atrás, determinadas piadas e colocações sobre pessoas trans, sobre gays, sobre lésbicas, eram vistas como comuns. E quem reclamava era visto como tá militando demais, tá muito chato. Hoje, essas pessoas são vistas como o quê? Estavam cobertas de razão naquela época. E aí, hoje, coisas que eram naturais há 10 anos atrás não são mais. Há 20, 30 anos atrás, determinadas falas com mulheres e com negros eram super comuns. E quem reclamava diziam o quê? Tá militando demais, tá muito chato, não pode mais brincar. E hoje são coisas que podem levar pessoas à cadeia. Então,
Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, será que essa fala da Lumena não vai ser vista como essa sensatez por pessoas que hoje estão reclamando dela? Porque a gente tem que entender, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que está todo mundo num processo de desconstrução, está todo mundo passível de cometer erros. O grande problema não é o erro, o grande problema é insistir no erro, é se negar a ouvir quem está querendo ajudar a gente a melhorar. E é isso que a Lumena fez, porque ela não foi brigar. Se você ver o vídeo, você vai ver que ela não está irritada. Ela está chateada porque aquilo fez ela lembrar de coisas, mas ela não está brava com o Caio. E aí a gente tem que lembrar que ano passado, quando os caras começaram a ser machistas, quando teve comentários homofóbicos e as meninas apontavam isso, a Manu Gavassi foi a fada sensata, a Marcela foi a fada sensata, a Gisele e a Rafa Kalimann foram as fadas sensatas. Agora, quando uma mulher preta fala, tá militando demais. Porque eu já falei isso aqui, a gente tem uma questão também do lugar de escuta. Quem a gente é escutando? Será que a gente está escutando quando uma pessoa preta fala, quando uma pessoa LGBT fala? É muito mais fácil para as pessoas ouvir quando é uma pessoa padrão falando, quando é uma mulher branca falando, principalmente quando é um homem branco falando. Porque depois o Fiuk falou coisas muito parecidas que a Lumena falou e a internet caiu de aplausos para ele. Quando a Lumena falou, ela era chata. Será que essas pessoas que estão falando que a Lumena é muito chata, que está militando demais, será que se a Lumena fosse branca, será que se fosse a Carla Dias falando, essas pessoas não iam dizer que, nossa, realmente nunca pensei nisso? A gente já acabou de discutir que em 21 edições de Big Brother só uma pessoa trans participou. E aí não tem uma pessoa atrás do programa, e aí uma pessoa vai falar o nome das pessoas trans, uma pessoa aliada que estuda o assunto vai falar, na casa parecem ouvir, mas depois fazem ali um problema, e aí na internet as pessoas acham muito chato. Além disso, sobre o chilique do Caio depois. Cara, se você está disposto a ouvir para crescer, a reconhecer seus erros, você tem que entender que as pessoas vão falar. E se todo mundo falar com você da mesma forma que a Lumena falou com o Caio, você levante as mãos para o céu e agradeça, porque ela fez da forma mais didática, tranquila e relacionável possível. Agora, vai ter gente que vai falar com você com um pouco mais de raiva, e é compreensível porque a gente vive violências todos os dias, e nem sempre a gente tem paciência, ainda que tenha sido o seu erro na inocência, foi um erro, machucou. E aí não dá pra você entrar num papel de vítima, de ai meu Deus, eu errei tanto, e agora errou, pede desculpas, segue em frente. Não entra numa de ficar se martirizando sobre como você é uma pessoa tão errada. Cresce. Nessa relação toda, nessas relações de cis, trans, negro, branco, gordo, magro, homem, mulher, se você está num lugar opressor, a pior coisa que pode acontecer com você é alguém falar com você irritado, te dar uma bronca, brigar com você e acabou aquela briga, sua vida segue normal. Perto do que as pessoas oprimidas passam, isso não é nada. Então, pô, se o seu medo é falar besteira e levar uma bronca, ainda está saindo muito barato. Porque se você não levar bronca, você nunca vai saber e vai continuar agindo daquela forma com as pessoas. Então, é chato levar bronca? É chato que te chame a atenção? É, mas tem coisa muito mais chata acontecendo. Então, respira fundo, entende que é para melhor e age como um adulto, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Gente, eu achei assim, fiz um vídeo de Big Brother, vou fazer vídeo de Big Brother só depois. Aí fiz um segundo vídeo, um terceiro vídeo sobre Big Brother. Tá rolando pauta. Sempre que tiver um assunto no Big Brother que eu achar que vale a pena debater, eu vou trazer aqui pro canal. Então se você gosta de BBB e de fazer debates a partir do que acontece no BBB, clica aqui, não deixa de se inscrever no canal e deixa seu like, porque vai fazer o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente. Muito obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!